Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão o lugar à mesa, no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia, momento privilegiado de escuta e partilha da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma pergunta antiga e atual. Senhor, são poucos os que se salvam? Essa inquietação atravessa os séculos, porque todos nós, em algum momento, nos perguntamos: estou realmente no caminho da salvação? Jesus, porém, não responde com estatísticas nem alimenta a curiosidade teológica. Ele nos devolve a responsabilidade: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Em outras palavras, o Mestre não quer que calculemos quantos se salvarão, mas que vivamos de tal modo que sejamos contados entre eles. A porta estreita é a figura do Evangelho vivido concretamente. É o amor que exige sacrifício, perdão, renúncia, coerência. Entrar por ela significa deixar de lado o egoísmo, a indiferença e o pecado que nos tornam pessoas pesadas, ao mesmo tempo incapazes de passar por essa passagem estreita. Cristo não impõe pesos inúteis, mas mostra o caminho da vida autêntica. A porta larga, a dos prazeres fáceis, da fé superficial, das escolhas cômodas, parece mais atraente, mas leva à perda de si mesmo. Como diz Santo Agostinho, muitos querem seguir a Cristo, mas poucos querem carregar a cruz de Cristo. A porta estreita é a cruz, e só passa por ela quem ama. E esse amor, ele se traduz em gesto concreto. Como diria uma antiga, não tão antiga canção católica: tem que varrer a igreja, mas ninguém quer. Tem que pintar o muro, mas ninguém quer. Tem que tocar o sino, mas ninguém quer. Entrar no paraíso, todo mundo quer. Tem que dobrar o joelho, mas ninguém quer. Tem que fazer novena, mas ninguém quer. Jejum, abstinência, mas ninguém quer. Entrar no paraíso, todo mundo quer. A parábola que o Senhor nos conta, ela é dramática. Chega um momento em que a porta se fecha. Isso significa o fim do tempo da conversão. Quantas vezes adiamos o encontro com Deus? Quantas vezes nos acostumamos a participar da missa, a ouvir a palavra, a conviver com Jesus, sem permitir que Ele transforme o nosso coração? Os que batem e pedem, abre-nos a porta, são aqueles que conheciam Jesus, mas não o seguiram de verdade. Comeram e beberam diante dele,
Ouviram seus ensinamentos, mas continuaram na injustiça. É a triste figura do cristão de aparência, aquele que frequenta o templo, mas não vive o Evangelho. São João Crisóstomo dizia: não basta conhecer o caminho, é preciso caminhar por ele. De nada adianta saber sobre Cristo se não deixamos que ele viva em nós. Jesus surpreende ao dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Esse é o anúncio da universalidade da salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Ser membro da igreja é um dom precioso, mas não é garantia automática de salvação. O que nos salva é viver a fé com humildade e perseverança. O reino está aberto a todos, inclusive àqueles que julgamos longe. Quantos irmãos simples, silenciosos, que amam com sinceridade e servem com fidelidade, passarão primeiro pela porta estreita. Como dizia o Papa Francisco, no céu haverá muitas surpresas. Os que achávamos dentro podem estar fora, e os que julgávamos perdidos podem estar lá dentro. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, essa frase nos recorda que, findado o tempo da misericórdia, virá o tempo da justiça. Um dia o Senhor virá e pedirá contas, mas não precisamos viver com medo. A porta ainda está aberta. Jesus mesmo é essa porta. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Entrar por ele significa acolher o Evangelho. Hoje, perdoar hoje, servir hoje, amar hoje. O tempo da graça é o presente. Por fim, Jesus conclui: há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Essa frase destrói qualquer orgulho espiritual. No reino de Deus, as posições se invertem. Não contam os títulos, nem os cargos, nem o prestígio, mas o amor vivido no silêncio e na fidelidade. Maria, a humilde serva do Senhor, é a primeira a passar pela porta estreita, porque foi totalmente aberta à vontade de Deus. Queridos irmãos, a porta estreita não é um obstáculo, é uma oportunidade. Ela nos convida a viver de forma mais leve, mais livre do pecado e mais próxima de Cristo. O amor é exigente, mas é o único caminho que conduz à vida eterna. Que cada um de nós possa escutar hoje este chamado de Jesus: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Não por medo da condenação, mas por desejo de comunhão. Não por cálculo, mas por amor. E se um dia o Senhor nos perguntar: de onde sois? Possamos responder com sinceridade: sou daquele que me amou primeiro, e por ele procurei viver. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu és a porta estreita que conduz à vida. Dá-nos coragem para renunciar ao pecado, fidelidade para seguir Teus passos e humildade para reconhecer nossa pequenez. Que não nos contentemos em apenas Te ouvir, mas que Te amemos com obras de verdade. Faz-nos perseverar até o fim, para que um dia, ao batermos à Tua porta, possamos escutar Tua voz dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.